Obrigada, Ana Carolina. Oi, tudo bem, professora? Boa noite. Como a senhora está? Boa noite, estou bem. E você, como está? Tô ótimo, mas como eu estava falando aqui com os meninos, vou ficar melhor ainda quando a gente começar a papear sobre os nomes. Professora, para iniciar a nossa live de hoje, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, logo em seguida eu passo a palavra à senhora, pode ser? Pode ser. Boa noite a todos, gente. Hoje nós vamos iniciar nossa última live do projeto Cá Entre Letras, esse projeto tão bonito. Nossa orientadora desse projeto acabou de chegar, que é a professora Mirelle Freitas, então já queria deixar aqui, né, nossos agradecimentos. Em nome de toda a equipe Calintras também, agradecer ao próprio Calintras por ter feito esse projeto sair do papel. E hoje a gente vai ter uma conversa com o título Eu, Tu e Todas as Coisas, um bate-papo sobre os nomes, com a professora Ana Luz. Meu nome é Patrícia Marinho, sou atualmente a presidente do Centro Acadêmico de Licenciatura em Letras, no IFTO Campus Palmas. Sou apaixonada pela docência e hoje eu vou conversar com uma das pessoas que mais me faz feliz quando eu falo que quero ser professora e que é um exemplo não só de um excelente profissional, mas também de uma excelente pessoa e que eu quero chegar um pouquinho mais perto cada dia de ser uma profissional tão excelente e tão competente quanto a pessoa que eu estou falando aqui hoje, que é a professora Ana Lourdes. É isso. E, Então, professora, oi. só para dar uma ressalva, antes da senhora falar tudo que a senhora tem que falar sobre a senhora, assim, é claro, de uma forma um pouco resumida, eu queria que a senhora acrescentasse também a questão de como a senhora se vincula a esse tema que a gente vai trabalhar aqui hoje. Ok, então boa noite a todos. Obrigada, Patrícia, pela apresentação. Obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. E eu gostaria de saber se o áudio tá bom, porque eu estou com fone, tá meio estranho aqui para mim. Eu consigo Então, ouvir bem. ok. Falar sobre mim, né, como eu disse para você, é meio eu falo muito pouco sobre mim. Mas primeira coisa é que eu sou tocantinense, apaixonado pelo Tocantins. Nasci na cidade de Gianópolis, nasci e cresci lá e vim para cá para estudar, fazer letras na UFT e estou aqui desde sempre. Depois saí para fazer mestrado, doutorado. E no doutorado, eu tive um encontro com, assim, fiz duas disciplinas que foram muito importantes para a minha vida e para essa temática que nós vamos falar hoje sobre os nomes. Uma que foi na Faculdade de Antropologia, que foi Culturas e Identidades, foi uma disciplina assim, que abriu meus horizontes para essa temática cultural. E outra na linguística, que foi é, tópicos de tipologia linguística. Então, as tipologias, as linguísticas, busca-se os universais das línguas, né? Aquilo que é universal e aquilo que é particular. Então, pensando nisso tudo, eu sempre me perguntava, será se existe um universal para os nomes também? Assim como tem um universal para o fonema, para o morfema, mas será se existe para o nome? Então, a partir daí eu comecei, né, já com a outra disciplina, falando de cultura, de identidade, aquilo mexeu demais comigo. Então, eu me propus a estudar, primeiramente, eu entrei no doutorado com o projeto de estudar a toponímia tocantinense, né? Aquelas cidades que são próximas ali a Dianópolis, claro, puxando a sardinha para o meu lado, estudar a minha cidade, a região. Tá errada? Mas antes, não, eu acredito que não. Como eu sou muito apaixonada pelo meu lugar, né? Então, assim, antes de falar sobre isso, eu queria entender um pouco mais desse universo do nome. E escrevi um artigo, né, da disciplina de tipologia sobre os nomes próprios. Existem universais para os nomes próprios? E aí cheguei a esse artigo que está no meu livro Onomástica e a Identidade do Homem.
E nesse artigo, isso, esse mesmo, antes de ir, né, antes de ir para a toponímia, eu trabalhei com os nomes de pessoas. E aí, né, depois, terminando, já no segundo, terceiro ano, mais ou menos, 2014, eu passei no concurso do IFTO e voltei para o Tocantins para tomar posse, voltei a morar em Palmas e aqui estou, né? E ouvi muitos comentários. Por que você não fica em Goiás? Tem concurso aqui também. E eu falei, não, imagina. Eu gosto do Tocantins, eu quero trabalhar para as pessoas que contribuíram para a minha formação e eu quero voltar e poder contribuir com a formação dessas pessoas também. Então, antes, né, a Calintras colocou como é que eu posso dizer, uma interação, uma enquete, sim, perguntando sobre, já que nós vamos falar sobre os nomes, o meu, o teu e de todas as coisas, não de todas as coisas, mas, né, das coisas, eu recebi algumas histórias engraçadas. Sim. Por exemplo, a da Paloma foi linda. Eu lembrei muito. A da Paloma, ela disse que o pai dela era apaixonado pela Paloma Duarte. A mãe tinha feito uma promessa para Nossa Senhora de Aparecida. Juntou as duas coisas e hoje nós temos Paloma Aparecida. Quem mais? Acho que um queria Paulo. Será que eu traga para a senhora? Eu lembro do Paulo. Sim. Do Paulo também lembro. Paulo, parece que um queria Paulo, o outro queria Henrique. E assim juntou, né, o Paulo com o Henrique, e aí nós temos nosso querido Paulo Henrique. Bem melhor do que uma Patrícia Carla, né? Por causa das pernas da Carla Pérez e porque meu pai gostava de Patrícia e é isso aí. Vai os dois, pronto. Registrando escondido e vamos lá. Isso era uma prática muito comum, por isso que hoje é proibido. A mãe tem que assinar também. Era uma prática muito comum dos maridos, né, dos pais irem, né, as mães ficavam convalescendo e os pais iam registrar os filhos e colocavam o nome que ele queria. Então a mãe falava, eu quero esse nome. Na minha casa aconteceu muito isso. Somos 11, então minha mãe falava, próximo filho sou eu que vou nomear. Meu pai saía e dava o nome que ele queria. Então, isso era uma prática muito comum. Agora não, agora a mãe e o pai têm que assinar o registro. Melhorou, Rodrigo né? colocou aqui que o sobrenome dele foi do mesmo jeito. O sobrenome, como? Sim. Rodrigo, conta mais pra gente aí no chat, pra gente entender um pouco melhor a sua história. A Maria Eduarda colocou pra gente dentro daquela interação, professora. Minha mãe escolheu o meu nome por causa do apelido que ele forma. Aí, qual é o apelido? Duda. É uma gracinha, né, Duda? Fica legal. Mas teve outro... Mais alguém? Teve mais alguém? Teve por causa Ana Carolina. Ana Carolina. A Ana Carolina ficou de me contar a história do nome dela e ela não contou. Ana vai colocar aqui no chat, eu tenho certeza. Então, aí, já conversando sobre os nomes, também, além desses nomes, nós temos os apelidos de famílias, né? Que eu não conto para ninguém o meu. Isso não será revelado, porque é só o grupo familiar que sabe. É proibido de contar. É proibido de contar para os outros. Mas, assim, geralmente nós temos um apelido de família, carinhoso, diminutivo. Os amigos, às vezes, nos dão apelidos também carinhosos, às vezes não tão carinhosos, né? E eu acho que eu vi alguns apelidos aí
Vou trazer aqui para a senhora essa informação. O Rodrigo complementou aqui que o sobrenome Ah, dele, o pai dele foi na calada, foi lá, registrou e só colocou o nome do pai ali, o sobrenome do pai, não colocou o sobrenome da mãe. É por isso que Patrícia tem tanto sobrenome da família paterna e só um da materna, né? Mas a vida que segue. Vamos lá. sim, Patrícia. É mais um reflexo, assim, mais uma história de pai que registra. Tem uma história aqui na família que o pai chama Walter, o filho chama Walter, e queria que o segundo, o terceiro filho chamasse Walter também. Aí a mãe não deixou, né? Mas se deixasse, seria todos Walter. Ainda bem que a mãe não deixou. Professora, Sim. antes de trazer os apelidos, o pessoal tá contando a história aqui dos nomes deles. Ficaram animados. Ah, Também, né, nome é algo que deixa a gente muito animado mesmo. A Júlia, ela colocou aqui que recebeu o nome de duas figuras lindas da vida dela, que é em homenagem à avó dela, Júlia, e de outra avó, da bisavó dela, que se chama Regina. Júlia Regina, que lindo. É a nossa querida Júlia, do quarto período. Sim, Júlia a Regina, foi muito bom. Andrea colocou aqui pra gente, né? Que o nome dela era para ser André Luiz, pois a parteira garantiu à mãe dela que ela estava grávida de um menino, mas ela contrariou e nasceu menina. E aí o André Luiz virou Andréia Luísa. Andréia Luiza. Ficou bonito também. Ficou. Ficou Vou bem. trazer aqui, vou trazer aqui os apelidos. Paulo Henrique Sim. colocou que o apelido dele é uma amiga chama ele de Aslan, porque significa leão, em uma alusão ao signo dele. Então, Já bom a apelido. Thalia colocou aqui que chamam ela de Tchezinha, porque ela nasceu no Rio Grande do Sul. Nossa, eu não sabia. E Graça, porque o significado do nome dela é graça. Outra pessoa respondeu aqui, a Sônia, que o nome dela é Sônia e os familiares chamam ela de Soneca, pois sempre gostou de dormir muito. E combina com Sônia, né? Com o nome Sônia, no início do nome. Boa. Então, vamos prosseguir? Vamos sim. Professora, então a gente pode, a partir desse momento de interação, né, dessa dinâmica de trazer um pouco das histórias de cada um aqui, que é algo até muito pessoal, inclusive, muito obrigada a todos que responderam. A gente pode beber um Sim. pouquinho da teoria para entender um pouco de como o estudo dos nomes se dá na nossa sociedade? Então, a proposta aqui é começar a fazer como os romanos nomeavam seus filhos, para a gente sair lá da antiguidade como um percurso histórico e até agora no Brasil, como nós nomeamos nossos filhos. Primeiro nós vamos começar pelos nomes de pessoas, depois, né, passamos para os nomes de lugares. Então, os nomes pessoais, os nomes portugueses, eles têm início lá com os nomes no latim. O latim ele tinha um sistema de nomeação diferente das outras culturas, né, próximas. Então era muito voltado, como era o império, né? Então esses nomes eles eram muito ligados à organização social, né, da nobreza romana. Então nos romanos eles começavam assim. Tinha um gens. O gens era formado por uma pessoa muito importante, né, lá, um imperador, um outro. Esse nome dessa pessoa importante ele teria que estar no nome de toda a família. Então vamos dizer que lá tem um imperador chamado Cornélios. Então todos os pertencentes a essa família de Cornélios tinham que ter esse nome. Seria o gentílico, né? E esse era o nome mais importante deles. Então, dentro desse grande gens, que era chamado gens, esse grande grupo, eles tinham um nome que pertencia a todos. Mas dentro da família, né, desse grande grupo, tinham pequenos grupos que era o cognome, que aí colocavam outro nome na pessoa, que era dentro desse, por exemplo, Espício, Gachos, Cícero. Também não era um nome pessoal, não, era um nome
da família, do grupo inferior à gens. Então, você já tinha o nome do cara, que era manda-chuva da família, o nome do outro, que era o segundo, né, o manda-chuva, e depois você tinha um nome pessoal que não era importante. Era considerado algo sem importância. Então, por exemplo, Marcos, Tibérios, isso eram nomes individuais. Mas o nome completo deles era Marcos, por exemplo. Marcos era o nome pessoal, Túlios era o nome da gens, né, do grande grupo, e Cícero da segunda família. E aí, ele era conhecido pelo nome do meio. Era mais conhecido pelo nome do meio. O nome próprio já não era importante. Então, como não era importante, os pais, às vezes, nomeavam os filhos pelos numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e colocava a gens. Quem aqui não assistiu Gladiador? Meu nome é Máximos, Décimos, alguma coisa. Então, assim, é essa ordem que ele está falando aí. Ele tinha um nome, mais um nome de um pequeno clã e mais um nome de um grande clã. Então, e as mulheres? Isso eram os homens. E as mulheres, como que era nomeada nesse passado? As mulheres não tinham nomes. Elas tinham posições na sociedade, de mãe, de filha, de esposa, de sobrinha, de um desses bacanas aí. Então, quem tem, por exemplo, que hoje é Júlia, que na época era Iúlia, não era o nome dela, mas dizia que era a filha de fulano de tal, pertencente ao gens tal. Então, Cornélia não era o nome próprio. Cornélia era a mãe, por exemplo, a mãe de Tibério, do gens Cornélios. Túlia, a filha de Cícero. Então, assim, as mulheres, elas tinham nomes que marcavam a sua posição social, mas como mãe, como filha, como sobrinha, e não uma posição social de trabalho, nessa estrutura aí de mãe, de filho ou de esposa. Então, com o advento do cristianismo e a queda do Império Romano, isso se acabou, mas esses nomes mantiveram. Então, nós temos hoje Cornélia, né? Nós temos Júlia, nós temos Túlia, ou Túlio, e esses nomes todos hoje transformaram em nomes comuns. E com o cristianismo, com o batismo dos nomes, né? O batismo das pessoas com nomes, tornou-se importante você ser identificado com o teu nome. Hoje, você não abre mão de ser chamada de Patrícia, e não de Marinho. Você é de Patrícia, você tem um nome, esse nome é a sua identidade. Então, assim, e aí a história dos nomes portugueses, eles têm todas esses entrelaços de outras línguas, assim como o restante, né, do léxico português. Tem nomes de origem germânica, tem nomes de origem grega, tem nomes de origem latina. O que mais? Por exemplo, os nomes de origem grego, Filipe, Alexandre, nós temos nomes bíblicos, Maria, João, esses nomes são considerados perenes, que nunca caem de moda, né? João, Ana, Maria, José, isso. Nós temos também nomes germânicos latinizados, Afonso, é de origem germânica, Rodrigo, Alfredo, Afonso, Geraldo. Então, essas correntes, essas contribuições de outras línguas para a língua portuguesa, na formação do léxico comum também, né, originou-se nomes para as pessoas. Mas e aí? Depois vem os próprios nomes brasileiros. Aí nós vamos ver que nós temos nomes de origem tupi. Vamos lá, Jussara, por exemplo, Jussara, Iracema, Maíra, agrega nomes de origem tupi.
Janaína, Quênia, já agrega, né, é uma origem africana, de alguma língua africana. Mas interessante mesmo, também, né, com a mudança, a chegada dos imigrantes, nós temos aí nomes estrangeiros. Nós vemos Wellington, Washington, o que mais? Jefferson. Professora, tem um Oi. comentário aqui que eu achei sensacional. A senhora falou agora de língua estrangeira. O Arthur Ah, colocou aqui que a avó dele viu o nome quarta-feira em língua inglesa e aí colocou o nome da criança de quarta-feira, só que em inglês. oh, meu Deus. E temos aí um nome. Legal. É uma Sim, história. Já é pode uma virar história. comediante. E é uma influência, né, das comunicações. Primeiro vem, né, a Dick, ela diz que essas incorporações vieram primeiro com a imigração. Mas depois depois da imigração, vem também a questão das, da, das mídias, né? As novelas, por exemplo, tem uma incorporação de nomes. Quando aparece uma novela, logo em seguida aparece um monte de nomes parecidos. Celebridades da época. Jogadores de Lembra futebol, da nossos Ronaldos. Rivelino, na época de Nossa, Rivelino? Eu lembro de Diana, a princesa Diana. Nossa, como nasceram Dianas. sim. Aí tem também, né, as influências religiosas. Nessas influências religiosas, eu lembrei do nome da Paloma. No Brasil, nós temos muito essa preocupação, os pais tinham muita preocupação com a proteção do filho, né? Então, vou dar o nome do santo do dia para a proteção do filho, ou o nome do santo que é devoto, que é invocando ali a proteção para o recém-nascido. Então, Paloma Aparecida tem aí a invocação de Nossa Senhora Aparecida, né? Mas não estava E antigamente, não. Eu ainda penso, o nome da minha primeira filha vai ser Maria, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. E é uma promessa que eu sim, fiz, vai ser. não, esses agora a partir já são modernos, assim. Sim. Já nós ainda utilizamos desses recursos para nomear nossos filhos. Então, tem pais que ainda, por exemplo, o filho nasceu dia 12 de outubro, né? A pessoa ela vai querer dar um jeito de colocar Maria na filha, né? Então, fazer uma homenagem. E também tem os nomes políticos. Tem algumas influências, algumas personalidades políticas, principalmente os presidentes. Possivelmente nós vamos ter alguns Jairs por aí para os próximos anos, né? Os presidentes influenciam também muito na nomeação das pessoas. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. Nossa, o Henrique ou Fernando Henrique juntos. Dizem que na época de Getúlio Vargas, as pessoas elas se. Como é que foi? Elas ficaram tão envolvidas com o poder de Getúlio Vargas que teve muito Getúlio Vargas, apareceram bastante Getúlios. Meu E às vezes Deus. até o Getúlio Vargas mesmo. Então, aí, além disso, também nós temos um fato curioso, esse que é o Hilário Basso comenta, que é um fato curioso do brasileiro. É a criatividade de juntar nomes, um pedaço do nome do pai, um pedaço do nome da mãe. E junta, forma um nome, que ele chama de uma combinação curiosa. Tem uma história que é François, um nome de um François, Francisco com Sueli. Francisco e Sueli. Meu. François. A Aí, criatividade do brasileiro tem que ser estudada. sim. Aí ouvi uma seguinte história. A pessoa perguntou: Ô mãe, onde que você encontrou meu nome? Valmisson. Aí a mãe, Valmisson.
Ah, meu filho, foi fácil. Valmir eu já tinha, que era do seu pai. Só precisei achar o som. Juntou mais alguma coisa. Balmisson. E aí, assim, tem cada, cada história. Da minha família tem uma seguinte história que um conhecido nosso pediram para ele, ó, seu fulano, dá um nome pro meu filho, porque eu não estou conseguindo encontrar um nome legal. Você poderia fazer isso? Tá, então ele pegou um pedaço do nome do pai, um pedaço do nome da mãe, que eu não me lembro agora, mas ficou um nome monstruoso. O E o nome do menino morreu 2 meses depois. o nome do parteiro também às vezes influencia, o nome do médico. É Então, bacana. a criança morreu e a brincadeira foi que o nome foi tão feio que a criança não resistiu e morreu. E morreu. Então, assim, tem Eu não vou vir várias no histórias. nome, não. Me recuso, tô indo embora. Tchau, gente. Então, gente, então essa o percurso histórico, o percurso de desenvolvimento dos nomes por lá desde o latim até o português, até agora no Brasil. E agora nós temos ainda as várias influências ainda aí. Algumas nós vamos buscar na religião, outras nós vamos buscar em celebridades. No momento, o ano passado, o ano atrasado, era Enzo e Valentina. Como tem Enzo e Valentina? Eu não sei qual é a influência, mas assim, houve um boom de Enzo e Valentina. Uma época, por algum motivo, foi Mateus e Felipe, Lucas, e assim, sempre tem uma novidade, uma onda de novidades de nomes que ou vem dessas influências essas várias influências que eu falei aqui. Professora, Esse é Oi. o Arthur colocou aqui que acha muito interessante que na língua brasileira de sinais, o nome, né, da pessoa você é batizado com um sinal para te representar. E realmente isso Sim. acontece. Tanto que o meu é um P fazendo um círculozinho do óculos. Que Não, legal. muito bacana. Então, e aí, você pensando, será se os nomes eles são universais? Toda sociedade nomeia as pessoas? Todas as sociedades, todas as culturas, todas as línguas têm elementos para nomear as pessoas? O que é que vocês acham? Coloquem aí pra gente no chat, gente. Professor É possível? Ederval, opa, Ah, professor Ederval colocou aqui pra gente que o IBGE tem uma página que mostra os nomes mais comuns no Brasil. Muito bom. e tem também algumas páginas que mostram os nomes mais diferentes, né, do Brasil. E aí? Podemos continuar, Patrícia? Podemos sim, tava dando uma olhada aqui no chat para ver o que o pessoal tá respondendo. Então, pelos estudos, eu fiz os estudos bibliográficos, né, pela literatura consultada, que foram vários, eu cheguei à conclusão que sim. Até o Tresk, ele diz que sim, todas as línguas, elas têm elementos para nomear em algum momento da vida os seus, né, as pessoas do grupo. Agora, o que vai diferenciar? Por exemplo, no Brasil ou nas línguas ocidentais, nós temos uma forma de nomear pessoas. Nos grupos não ocidentais, tem outra forma de nomear. E, por exemplo, em alguns grupos indígenas, as crianças não são nomeadas ao nascer. Então, os chavantes, não, o material que eu utilizei como pesquisa, isso pode não acontecer mais hoje, porque já tem um tempo, né, que foi feita essa pesquisa, mas o material que eu pesquisei, eles diziam que os chavantes, para eles, os nomes é algo pesado. Então, a criança
não recebe o nome logo ao nascer, porque aquela criança não pode ficar doente e morrer. Então, eles esperam pelo menos uns quase 2 anos. Às vezes tem crianças que ficam até 4 anos sem ser nomeadas, né? São chamadas, eles têm um nome para chamar essas crianças, mas ele não tem o nome até uma certa idade que os pais percebem que ele já tem força suficiente para aguentar o nome. Então, pensando também nisso, será se o nome é tão... Será se o nome tem esse peso todo? Para a crença deles, sim, tem sim. Então, para eles tem. E para nós também, tanto é que nós somos nomeados ao nascer porque é impossível nos deixar uma criança sem nome, né? Então, assim, e os chavantes, depois eles vão mudando de nomes a cada ciclo de vida. Então, o nome não é único. Para muitos grupos indígenas, o nome não é único. À medida que você vai passando pelo ciclo da vida, você vai tendo outros nomes. Então, voltando aos chavantes, eles vão tendo nome depois de criança, o nome de adolescente. Por exemplo, a mulher, quando menstrua, ela recebe o nome de adulta. Quando ela é mãe, ela recebe outro nome. O rapaz, quando entra também na puberdade, recebe o nome. Quando chega na vida adulta, recebe outro nome. E aí eles vão dando nomes para os mais novos. E ao chegar ao fim da vida, eles chegam sem nome. Assim como eles ao mundo, né? Outras culturas, como o Tapirapé, eles também doam os nomes para os mais novos, mas eles mantêm. À medida que vão passando o ciclo da vida, eles vão tendo outros nomes. Os Tapirapés, os nomes são familiares. Cada família tem um grupo de nomes. Então, o tio passa o nome para o sobrinho, pega o nome do outro mais velho, o outro mais velho pega o nome do outro mais velho. Enquanto tiver vida, essas pessoas vão mudando de nome. Então, é diferente, né, da nossa ideia, nosso modo de pensar a questão do nome. Tem mais uma cultura que eu acho muito interessante, é a Pirahã. Pirahã, eles do Amazonas, habitam as margens do Rio Madeira, e eles têm uma forma interessante de nomear as suas crianças. A ideia começa na concepção. Então, assim, a mãe, eles sabem que a ideia de concepção não é sexual, não é a conjunção carnal sexual. A concepção é antes disso. Então, a concepção começa quando algo na floresta ou um momento aconteceu algo que assustou a mãe. E aquele susto produz uma gravidez. Claro que ele sabe que depois há uma conjunção carnal, né, o sexo entre o homem e a mulher, e esse filho. Depois vai ser... Eles dizem que há uma colaboração depois do... Mas o que marca a concepção dos Pirahãs é o susto. Se a mulher não lembra, como é que ela não lembra quando ela aparece grávida? A menstruação parou. Aí o grupo familiar é chamado para definir qual é o susto que deu origem àquela criança. Então, tem um exemplo que a mãe conta que ela estava de canoa atravessando o rio e ela viu algo. Ela viu um peixe. E ela foi pegar aquele peixe e o peixe estava morto. E ela pegou na guelra, a guelra podre. Então ela assustou quando ela tocou na guelra podre. E aí definiu-se que a concepção da criança foi esse susto ao pegar a guelra podre. Então o nome dele na língua significa a guelra podre do peixe. Então é um nome, tem um nome lá na língua deles, mas o significado está ligado a isso,
ao susto. Os chetás, por exemplo, era a carne do animal que o pai alimentava os filhos, a mulher grávida no momento, né, enquanto ela estava esperando o filho. Então, assim, são tem vários grupos. Quem quiser depois dar uma olhada lá no livro, leia o texto, assim, e tem cada história mais detalhada, tá? E assim, observando... Quer fazer a pergunta? Não, pode terminar. Pode ficar tranquilo. Observando essa questão que a visão de mundo, né? A visão de mundo, a cultura, o espaço físico, a organização social, tudo isso está por trás do sistema de nomeação. Então, nossos nomes, eles não são aleatórios. O meu, o teu e das coisas, eles não são aleatórios. Eles têm um sistema por trás disso tudo, que organiza. Né? Então, eu não posso simplesmente chegar lá no cartório e querer colocar o nome do meu filho de Risco. Não, ou, sei lá, um nome estranho, nós temos um sistema de nomeação. Nós temos, né, uma organização para isso. Como Dias 2016, vulgo, a senhora mesmo coloca em um dos seus textos, o ato de nomear acaba sendo um elo, né, entre língua, sociedade e cultura. Então, é justamente isso que a senhora acabou de trazer para a gente. Nossa, é bom, né, que eu decorei mesmo, eu enraizei essa a Andrea contribuiu aqui falando com a gente, né, reafirmando o que a senhora trouxe aqui, que em algumas culturas indígenas o nome só é escolhido após o nascimento e eles fazem uma série de rituais para escolher os nomes. Muito bacana. Sim. Tem uns que não tem ritual, mas tem alguns grupos que têm um ritual mesmo, assim, para escolher os nomes, principalmente dos meninos. Das meninas, geralmente não há rituais, ou se tem em poucas culturas, mas geralmente para os meninos tem rituais. Alguns, nem todos também. Thalia trouxe aqui também, professora, que em algumas culturas africanas, eles em cerimônias eles escolhem, né? Tem uma cerimônia própria de nomeação e cada familiar escolhe o nome para a criança de acordo com o que ele deseja para ela. Thalia, o seu nome surgiu assim? Será que foi os seus pais desejando graça a você? Graça, pois é. Professora, se a gente Sim. lembrar que a gente, enquanto indivíduo, nós estamos envoltos no meio social, como é que a nomeação ela está dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vida, do meio que a gente está habituando? Então, poderemos pensar na questão da nomeação dos lugares, Sim. né, dos lugares que habitamos. Quando compramos, nós somos seres humanos, nós gostamos de dominar os espaços, né? E uma forma de dominar os espaços é nomeando. Então, quando eu compro um terreno, a primeira coisa que eu vou fazer é nomear aquele espaço. Chácara Rio. Uhum. Então, por exemplo, quando você tem um animalzinho também, para indicar a posse daquele animalzinho, a relação, a intimidade com aquele bichinho, a primeira coisa também que nós fazemos é nomear aquele ser. Mas vamos pensar na questão da nomeação do lugar, como é a parte, né, da minha tese, que é a toponímia. Então, a nomeação do lugar, ela apresenta, uma ação do homem. A ação do homem é sobre o lugar ou que ele habita, ou que ele pretende habitar, ou que ele possui ou quer possuir. Mas também quando nós nomeamos os lugares, não é só o homem que está ali, que está agindo sobre aquele lugar. Aquele lugar também está agindo sobre nós. Então, por isso nós temos, por exemplo, o rio Madeira, o rio Paranã, o rio Palma.
nesse rio, por exemplo, tem a relação com o ambiente, né? Então, a natureza local, ela agiu sobre o homem para que ele nomeasse aquele espaço. Também a religiosidade, por exemplo, no Rio Manuel Alves. Rio Manuel Alves. Dizem que é o nome de um padre que morava na região e que por isso deram-se o nome para o rio, mas também tem outra história. Só lendo a tese que vão descobrir. Então que a nomeação dos lugares, ela indica posse, primeira coisa. Posse é uma coisa que nós adoramos, né? O ser humano adora possuir, dominar, né? Mas também significar. Aí lembra de Sapi diz o seguinte: eu só nomeio aquilo que me interessa, aquilo que significa para mim. Então, eu não vou nomear não vou nomear o gato da rua que passa ali, porque ele não faz parte da minha vida, não me interessa, né? Ele passou ali e foi embora. Eu não vou nomear aquela árvore que está lá do outro lado, porque também não me interessa. Então, eu só nomeio aquilo que me interessa, aquilo que significa para mim, né? Também a nomeação, ela faz parte também da organização do espaço e da organização e da orientação do espaço. Então, tem muita coisa aí por trás da nomeação, né, dos lugares. Mas respondia? Respondeu sim. Professora, é muito interessante, né, essa questão do ato de nomear, como ele reflete não só um nome, mas na realidade ele traz toda uma identidade, seja de um povo, de uma sociedade. A senhora pode trazer para a gente um pouquinho sobre essa questão de como reflete a identidade de um povo? Vamos pensar na minha cidade, Dianópolis. A cidade de Dianópolis, ela antes chamava Duro, depois passou a São José do Duro e Duro. Então, as pessoas de Dianópolis, elas não gostavam mais dessa palavra duro. Ah, você é de onde? Eu sou do Duro. Você é de onde? Não, eu sou do Duro. Gente, então, aquilo professora, começou a incomodar. Eu não sei se é só para mim. Gente, por favor, comenta pra gente se vocês estão ouvindo a gente bem. Porque às vezes faz um risquinho assim na sua, depois volta. Falem pra gente aí depois. Pode continuar, professora. Agora eu tô te ouvindo bem. Então, na minha cidade, Dianópolis, então as pessoas começaram a incomodar com esse nome duro. E decidiram que era preciso mudar, né? Queriam uma mudança ali daquele local. E os políticos da época, eles fizeram a proposta de uma lei de colocar o nome de Dianópolis para homenagear a 3 mulheres que foram importantes para a cidade. Então, o nome Dianópolis representa acho que poucos nomes de mulheres, né, na toponímia, que é muito pouco. Os estudos que têm sido feitos buscando nomes femininos têm baixíssimos nomes femininos na toponímia. Então, Dianópolis o nome Dianópolis representa por exemplo, a alma de uma professora que foi uma das primeiras professoras do local, que chamava Diana, que ensinou muitos jovens. E ali nesse nome está marcado ali a presença dessas mulheres que foram muito, muito importantes para a cidade. Que lindo. Professora, a senhora pode trazer aqui para a gente sobre a questão dos estudos sobre a nomeação? Como pode ser uma possibilidade de registro, né, de trazer uma dimensão histórica daquele ato de nomeação? Parece que está travando, vamos esperar. Então, o Dick diz o seguinte. Gente, travou? Estou te ouvindo bem. Então, Dick diz o seguinte, que os nomes, eles representam registros de atitudes
e posturas sociais do cotidiano de um grupo, né, de um povo. Então, por exemplo, quando eu nomeio tanto pessoas quanto lugares, aqui, ali está, são registros de posturas sociais, são registros de um cotidiano de um povo. Observa que nós falamos agora há pouco que o nome de algumas pessoas estão relacionadas à crença delas. O nome de alguns lugares também estão relacionados à crença daquele povo. No Tocantins tem muitos nomes, tanto a Nara, né, vai estudar isso, os agiotopônimos. Então, por exemplo, Almas, a cidade de Almas, antes era chamada de São Miguel e Almas, porque o primeiro morador, né, o fundador de lá, ele era devoto de São Miguel São Miguel e Almas, que é o arcanjo São Miguel, que é o responsável de levar as almas do purgatório, né? Toda essa história. Então, esse fundador, ele era devoto de São Miguel. São Miguel. Hoje ninguém sabe que Almas tem essa relação, mas ali está registrado o cotidiano daquele tempo, daquele denominador. Então, ficou marcado ali. E hoje, assim, representa a memória de uma época. Então, os nomes, tanto de pessoas quanto de lugares, eles representam isso. Representam registros históricos, registros memoriais, né? Eu acho que também a Jeane, o trabalho dela vai voltar um pouco para essa parte da memória coletiva. Então, quando se nomeia uma rua com o nome de uma pessoa que foi importante para aquele grupo, também ali está registrado o cotidiano da época, registrado a memória daquele tempo para as futuras gerações. Eu não quero entrar muito na teoria, porque aqui é um bate-papo, né? Sim. Então, Professora, a gente está quase chegando ao fim da nossa live e eu queria perguntar à senhora, para quem participou hoje dessa live, com certeza eles vão ficar muito curiosos sobre todo o estudo, né, dos nomes, da nomeação. Eu queria saber se a senhora pode indicar para quem ainda não conhece, nós temos pessoas aqui de outras áreas. Então, a senhora tem algum estudo, algum teórico ou autor que a senhora pode recomendar, artigos que essas pessoas possam ler para conhecer um pouquinho mais? olha, nós aqui no Tocantins, no Tocantins nós já temos alguns materiais, por exemplo, tem a minha tese, tem o livro da professora Carileila, né? Tem os trabalhos também dela, são muitos trabalhos muito interessantes. Tem também esse livro que você mostrou aí, ele fala, né, sobre a onomástica, que é a grande ciência dos nomes, que essa onomástica ela é dividida em nomes de pessoas ou antropônimos, né, e nomes de lugares, que é a toponímia. Nós trabalhamos com topônimos. Então, nesse livro ele tem tem essa divisão e tem uma visão geral da onomástica, né, no Brasil. Algumas pessoas aqui tem pessoas de Roraima, tem pessoas do Maranhão, Goiás, Tocantins, e acho que, se eu não me engano, Mato Grosso do Sul. Então, também é uma referência para deixar aí para vocês. Perfeito, professora. Muito obrigada. Eu queria agradecer imensamente a participação da senhora por ter topado, né, mais uma das nossas loucuras acadêmicas. O CEA fica realmente se sentindo privilegiado de tê-la conosco. A senhora é uma profissional excepcional. Inclusive, gente, procurem o nome dessa mulher aqui no Google, que vocês vão achar alguns estudos muito bacanas. Ela é muito humilde, mas eu vou colocar assim isso, porque são estudos realmente com uma linguagem muito bacana, então não se preocupem que vai ser algo muito teórico. O Arthur colocou aqui um comentário, eu vou ler antes de terminar a live, só para fechar. Em O Conto da Aia, como forma de opressão, mulheres reprodutoras perdem o nome, né? E elas são chamadas pelo prefixo of, de inglês, né? E aí tem o nome do seu dono, ou seja, de fulano. Muito interessante. Legal. Ótima referência, Arthur. Obrigada. Sim, sim. Eu queria Dá um agradecer estudo. também.
Sim, dá um estudo. Hoje essa live mexeu com o meu sentimento daquela aluna do primeiro período. Eu tô ficando assim já, oh meu Deus, tô chegando no TCC, já vi aqui que eu ainda gosto disso. Eita, socorro. Eu queria agradecer novamente, não só as nossas orientadoras desse projeto, que no caso é a professora Mirelle Freitas e a professora Karina Lima, mas também a nossa coordenadora Débora Castro e todos os demais professores que participaram das nossas lives aqui como ouvintes também, por terem apoiado, divulgado, estado conosco ali naquele momento que a gente estava sofrendo, dando dicas, apoiando, inclusive uma delas é a professora Ana Lourdes. É nossa última live hoje desse projeto Cá Entre Letras e que não poderia terminar de forma melhor. Muito obrigada, professora Ana Lourdes. Obrigada por tudo. Eu, Era incrível. eu que agradeço a todos. A professora Mirelle, a Karina também está aí? Eu não consegui ver se ela está aqui, mas provavelmente sim. Eu vi a Mirelle. Obrigada, Mirelle. Obrigada a todos os alunos que contribuíram, que colocaram comentários. E, assim, foi muito bom. E que interessante saber que fechei o ciclo, né? Espero que vocês tenham gostado, que a magia do nome ou dos nomes tenham mexido com vocês. Muito obrigada. Beijo a todos. Um beijo, gente. Obrigada a todos que participaram com a gente de todas essas lives, que apoiaram o projeto estando aqui. Foi um prazer. Obrigada a todos os estudantes. Nós fazemos isso primordialmente para vocês, né? Para a gente, de modo geral. Então, aguardem os próximos episódios, que em breve o Calincras vai trazer novas oportunidades e eventos por aí. Um beijo, gente. Obrigada, professora. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite.